Salve, fiel! Fiel chega representando porque o Coringão venceu mais uma. Corinthians venceu de virada e jogando muito. Início do primeiro tempo ali, Corinthians foi um pouco abaixo, mas depois entrou no rumo, parceiro, e já era. Coringão venceu de virada com gol de Thales Magno e Pedro Raul. E eu quero saber de você. Tem que dar mais oportunidades para o Pedro Raul ou não? Achou uma oportunidade? Manda embora. Comenta. Quero saber a sua opinião, fiel. E não esqueça, hein? Isso aqui é Corinthians, ó. Então representa com like, ó. Isso aqui é Corinthians, fiel. Representa porque esse Paulistão aí, esse aí tem dono. Vamos buscar esse Paulistão. Fortalece e vamos ver as notícias do Coringão. Vamos lá. Pensei, foi falha, óbvio, uma falha absurda do Capixaba, mas os zagueiros vacilaram também. E eu achei que ele tentou dar um passe pro zagueiro, tava meio do lado dele ali, por isso ele tocou fraquinho na bola. Ele posiciona. Se eu não tô equivocado, é ele quem dá condição no gol do Pedro Raul. É ele quem dá condição no gol do Pedro Raul. E contra o Red Bull Bragantino, o Thales Magno marca o terceiro gol dele contra o Red Bull. Marcou naquele 1-1 no Campeonato Brasileiro e marcou no 2-1 no jogo de ida da Sul-Americana da temporada passada, com assistência do Pedro Raul, né, naquele 2-1 do Thales Magno. Então, marcar gols mesmo desde abril do ano passado, o Pedro Raul. O Héctor Hernandes, ele é contratado justamente porque o Pedro Raul não corresponde ainda no Corinthians, mas acho que é importante, assim, né? Eu entendo a avaliação do Eugênio de que esse gol não o credencia como talvez o primeiro reserva ali, né? Porque o Corinthians tem um ataque muito bem entrosado e titular. Mas ele foi muito duro com o Pedro Raul ou ele foi realista para você, Mário? Eu acho que na condição de avaliar o momento do Corinthians e do próprio jogador, ele foi perfeito, ele foi realista. Mas a gente vê a entrevista do Pedro Raul muito mais falando sobre ele, né? Sobre o momento que ele tem passado no Corinthians, que ele nunca passou por isso na carreira, como é importante ter o grupo do lado, porque o Corinthians liberou o Pedro Raul para buscar outro destino. E a escolha dele foi permanecer, mesmo sendo a terceira opção no ataque do Corinthians nessa posição mais centralizada. Então, acho que o Corinthians só ganha se, de fato, ele consegue entrar no clube e desempenhar e marcar gols. Mas tem outras opções, contando que o Pedro Raul ainda não se firmou. O gol do Pedro Raul não é sobre o impacto que já causou, mas é no impacto que pode causar na história dele dentro do Corinthians. Né? Até trazer confiança, por ser um gol de vitória contra um time pesado. E, querendo ou não, para o Corinthians, o Paulista tem sido incômodo, né? São 2 anos sem passar do mata-mata. Então, assim, você consegue começar com vitória dessa forma, também acho, tem que ser realista. Não é que mudou a história dele, ainda precisa se provar dentro do time, mas em meio até uma necessidade que o Corinthians tem, né? De um reserva para o Yuri Alberto, um cara mais de área, acho que isso pode ser importante, pode ser algo, um divisor. E acho que esse jogo, esse começo de Campeonato Paulista, a gente fala, o nível de intensidade é difícil, porque é o primeiro jogo de temporada, mas você pode ver coisas positivas que você pode usar. Por exemplo, no jogo de ontem. Começo, de fato, todo do Bragantino, o Corinthians errando muito na saída de bola, os pontas não voltavam, os laterais, o Hurtado e o Juninho Capixaba, por isso começou tão bem, tinham toda a liberdade. A movimentação de colocar o Martínez na direita foi algo que pode ser observado ao longo da temporada, dependendo do adversário. Porque isso inibiu os avanços do Juninho Capixaba. Então... porque ele abriu, né? Ele abriu. E o Thales Magno voltando para recompor pela esquerda. Exato. Né? Fez uma linha. Com 4-4-2. O losango dele virou uma linha aberta. Exato. E aí o Romero ele muitas centralizou mais o Romero. E aí ele participa de um dos gols dessa forma. Sofre o pênalti depois anulado. Exato. Então sendo um cara mais de criação. Então acho que você tem elementos táticos que foram legais para você analisar. Você tem o gol do Pedro Raul, que é importante para ele. Queria destacar também um jogador, para mim, que foi determinante. Acho que o Corinthians mereceu a vitória. Acho que teve períodos... os períodos que o Corinthians foi melhor foram maiores do que o Bragantino, ainda que os 15 minutos iniciais foram de intenso sufoco. Mas o Donelli, para mim, foi muito bem e foi muito determinante. Porque minutos antes do empate, ele faz uma defesa gigantesca, que ali era um 2-0. E aí talvez o Corinthians não conseguisse remontar. Então acho que também foi importante para ele, assim, para um goleiro que... Pegou uma bomba. Vê se é essa aí, ó. Exato aí, esse lance, espetacular. Ele pega uma bomba ali no momento da saída de Cássio de Carlos Miguel, chega o Hugo e ele não foi mal naquele período. O amigo Zé, ele tá esperto. Você falou, ele rodou. Então, ele é ligeiro. Ele não veio pra brincar aqui, Ele é ligeiro.
E o Donelli, naquele período, ele não foi mal, mas o Corinthians vai atrás do Hugo para ser titular, e é indiscutível, né, o Hugo de titular, mas foi importante para ele. Então acho que tem coisas muito positivas, né, que aconteceram para essa partida do Corinthians. Do lado do Bragantino, só destacar a partida do Evangelista, além do gol. Acho que foi uma partida muito boa dele. Sintonia, torcida, jogadores. Foi assim, pelo menos no segundo semestre, na reta final do Brasileirão do ano passado. E já começou ontem com aquele poró-popó, viu, André? Então, dá um clima ali, tá? Marca registrada já desse grupo. Os jogadores gostaram dessa, de ir pra torcida, cantar junto. É legal, né? Temos aí? Então vamos lá, olha aí, ó. O Donk conhece muito isso. Esse tipo de saudação dos jogadores, a torcida ao final do jogo, é uma tradição do Borussia Dortmund. Eles vão lá para a Muralha Amarela e não é o poró-popó, mas tem levantam lá as mãos de forma coordenada. Sintonia, com a torcida, né? Exato. Sincronizado. Eu ia falar algo semelhante, Eugênio. Foi legal você lembrar do Borussia Dortmund. Tem muito isso em times argentinos também, não tem? Os caras irem de cantarem algumas... a seleção argentina, por exemplo, a música da Copa do Mundo lá que eles cantavam. Sim, mas... Eles cantaram muito no Catar, cantaram depois que na comemoração, foram campeões do mundo, eles comemoram. Tem imagens, assim, dessa coisa do... Eu lembro do Diego Maradona comemorando a Copa de 86 no vestiário, cantando aquela música. Vamos, Argentina. E tem muito essa tradição agora de também do Muchachos, né? na Argentina, né? Fez muito sucesso, Muchachos, na Copa de 2022. Isso. Mas essa coisa de regular... Porque essa atitude dos jogadores do Corinthians ontem não começou ontem, né? Não. No passado já tinha. Exato. Naquele momento de crescimento do Corinthians, isso começou. E assim, se eles conseguirem transformar isso... E o Dortmund, ele vai mesmo quando não ganha jogo, né? É uma reverência dos jogadores à torcida. Canta aí a música, Eugênio. Como é que é a música do Dortmund? Eu não sei, não tem exatamente uma música que eles cantem, né? Como disse o Dom, que eles vão lá e fazem o gesto junto. É sincronizado ali. Na hora que levanta a mão, levanta todo mundo junto. Fica bem bonito, hein, um barulho. Tem os aplausos, né? E aplaudem, né? Então, assim, é uma reverência à torcida na vitória ou na derrota. Isso é legal. Aproxima os jogadores. As derrotas têm sido mais constantes. No caso tem acontecido. Mesmo quando perde, os caras vão lá e fazem isso sempre? Sim. Caramba. Assim, dão do gesto porque ali é muito de vitória, mas vão lá aplaudir, assim, tem um costume de saudar o torcedor. Muito bem. Vamos ouvir Ramon Dias. O Ramon Dias falou sobre o Fagner, que foi para o Cruzeiro, também sobre o futuro desse Corinthians. Vamos lá. A Fagner le tenemos que agradecer por todo lo que le dio a Corinthians. Un jugador muy importante, de alto nivel, respondió siempre de la mejor manera, pero también el club tiene que pensar en el futuro. Tiene que pensar en el futuro inmediato, donde a los jóvenes hay que hacerlos crecer, y eso que lo que decidimos fue entre todos muy importante, porque también pensamos en Corinthians no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque se lo necesita. Siempre le vamos a agradecer cómo se comportó con nosotros en este periodo que estuvimos nosotros, agradecerle, un gran profesional. Sabemos que el fútbol es dinámico, es muy dinámico, la exigencia es cada día más grande, y por eso creo que es bueno también que tenga la oportunidad en otro club. Aí o Ramon Dias falando sobre o Fagner, agradecendo os trabalhos. E aí tem mais espaço para o Maná, não é? Sim. E acho que faz sentido. Jogou ontem, né? E eu acho que faz sentido a explicação por parte do Ramon, por parte da comissão técnica, por parte do clube, para mim não faz sentido. O tipo de negócio, né? Porque você renova o contrato do jogador, paga a parte do salário e empresta. A maior parte. E se você tinha leitura, que é o momento de dar espaço para os jovens, então por que renovou o contrato? Sabe? Então eu entendo, e é de fato, acho que tem que ter todo o trato para falar do Fagner, é um jogador lendário, ídolo do Corinthians, tem a história dele, e aqui eu não estou querendo desrespeitar a história, falando, não, tinha que ter dispensado o jogador. Eu estou falando nessa leitura, se a ideia era dar espaço para mais jovens, então esse movimento
do Corinthians financeiro não faz sentido. Então, acho que isso que para mim não bate. Você poderia ter renovado com o Fagner, entender que é um cara importante e continuar com ele. Mas se você tinha essa avaliação, e eu entendo quando o Ramon fala, o futebol é muito dinâmico, mas pô, em questão de meses, você mudar tão drasticamente e emprestar um cara com esse tamanho da história do Corinthians, bancando parte do salário, para mim não faz sentido. Muito corintiano reclamando exatamente nesse ponto que você destacou, porque às vezes você empresta o jogador para um time pequeno, um jogador que está começando, por exemplo, para ele pegar a experiência, aí você paga o salário, mas salário menor. No caso do Fagner, um jogador já experiente, para um time milionário como o Cruzeiro e o Corinthians pagando a maior parte, eu entendo a indignação de muitos corintianos, não é, Eugênio? Sim, é. É que como negócio difícil. Não foi inteligente, então, né? Pro Corinthians, como negócio. Eu acho que o grande erro foi a renovação de contrato. Ali o Corinthians se amarrou a um jogador que foi surpreendente até, porque o processo do clube era todo de renovação, de transição, de liberar os jogadores que já eram antigos do time e trazer novos para as suas posições. E o Fagner foi o único que teve uma renovação de contrato assim, de longo prazo, questionável, né? No momento que não indicava isso, né? Uhum. Então ali foi o erro. E aí depois, e aí houve uma troca também de vários dirigentes do Corinthians ali do futebol. Quando chega no final do ano, a avaliação não queremos que ele siga, não queriam que seguisse. Eles achavam que estava fora do escopo do Corinthians, naquele momento. E o Fagner tinha mercado, tanto que ele foi para o Cruzeiro. Então, foi meio que assim, né? Ok, vamos, não vou dizer assim, nos livrar. Bom senso, né, Eugênio? Não é assim, vamos nos livrar do Fagner. Vamos aproveitar que tem alguém interessado. Pelo menos não paga o salário inteiro. Espaço, sim. Entendeu? Ameniza um pouco aqui o prejuízo. E a gente não quer, não tem ele nos planos. Mas realmente é estranho para explicar isso para o torcedor. Uhum. Como é que você explica que você cede um jogador para um outro clube e você vai continuar pagando a maior parte do salário? É difícil. Foi quase assim, aquela história, vou levar o cara no aeroporto. Que isso? Foi mais ou menos o que o Corinthians fez, porque não levou no aeroporto, mas tá pagando salário. Eu vou pagar para ele jogar aí, tá? Não quero ele aqui. Isso ficou estranho. A gente tem mensagem, não? Ou vamos direto pro intervalo? Pessoal, sobre essa questão do Fagner aí, acredito eu que todo o corintiano pensa igual, pensa da mesma forma. Que o Augusto Melo, a diretoria, fez a maior besteira, a maior bobagem. Todo mundo pensa isso. Mas já fez a cagada, agora é seguir em frente. Seguir em frente e buscar outro lateral. Porque o Corinthians viu ontem que não dá pra jogar com o Hugo e só o Mateuzinho não dá conta, nem o Léo Maná. O Corinthians precisa de um lateral mais experiente. Laterais. Lateral direito principalmente. Porque lá na outra tem o Bidu, que encerrou o ano voando, e tem o Palácios, que a gente não sabe ainda como vai ser. Mas na direita, a direita que é essencial, mano. Só o Mateuzinho não dá conta, nem o Léo Maná. Comente aí, se você fosse o Augusto Melo, que lateral você traria? Renan Lodge? Quem? Use o espaço de comentário para dar sua opinião e comenta também a respeito da vitória de ontem. Quem foi o melhor jogador do Corinthians ontem? Comenta, fiel, porque isso aqui é Corinthians. Isso aqui é Corinthians e esse paulista nós vamos buscar. Representa com like aí e vai Corinthians.